Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí prestigiando essa Live FEVESE. Estamos aguardando as pessoas entrarem online. Nós estamos aqui ao vivo no Facebook, pela página da FEVESE, Federação de Voleibol do Estado do Ceará. A FEVESE aqui já está sendo representada pelo diretor executivo, Alessandro Moreira. Nosso diretor de arbitragem do Estado do Ceará, Fábio Alencar, também está presente aqui no estúdio. A Vânia Magalhães, apontadora nacional especial da Federação Mineira. Tânia Camargo, apontadora nacional da Federação Paulista. Fran Braga, que é árbitro nacional da Federação Amazônica de Voleibol Indoor. Alessandro Moreira. Nós já temos gente aqui na live, nos prestigiando na página da federação. E a gente gostaria que vocês fossem compartilhando a live, para estar colaborando com a gente, para que esse momento de diálogo e de aprendizagem também, ele possa atingir a mais pessoas, para a gente poder sempre estar difundindo o nosso voleibol, principalmente a nossa arbitragem de voleibol. Agora eu vou convidar aqui para poder fazer a sua fala de abertura. Alessandro Moreira já está aqui ao vivo com a gente. Bem-vindo, Alessandro Moreira. O Alessandro, ele é árbitro internacional de voleibol e atualmente ele é o CEO, né, o diretor executivo da FEVESE, e ele vai dar as suas palavras de boas-vindas. Bem-vindo, Alessandro. Obrigado, Ednilson. Desejo a todos uma ótima noite e que a gente tenha uma live muito produtiva, né? Em nome do nosso presidente da Federação de Voleibol do Estado do Ceará, FEVESE, senhor Ronald Nepomuceno Rocha, desejamos a todos uma ótima live. O Ronald, infelizmente, por problemas técnicos com a internet dele, não pôde estar presente aqui ao vivo, tá certo? Mas a gente vai tentar fazer a abertura aqui e os agradecimentos em nome dele e da federação. A gente quer fazer os agradecimentos às apontadoras Tânia e Vânia aqui presente, como apresentado pelo Ednilson, e ao senhor árbitro nacional Valfran, também membro Cobrave, que está aqui também representando a nossa Cobrave, pelo aceite do nosso convite, tanto pelo trabalho que foi efetuado, como estar conosco aqui na live, tá certo? E os agradecimentos ao presidente da Federação Paulista, o senhor Renato Pera, e o diretor de arbitragem da Paulista, o senhor Dalmir Medeiros, assim como o presidente da Federação Mineira, Tomás Mendes, e o diretor de arbitragem da Mineira, o senhor Alair Lúcio. Ao presidente da Federação Amazonense, o senhor Valglen Tadeu, e o diretor de arbitragem, o senhor Valfran Braga, pela liberação dos seus oficiais, tanto para o trabalho efetuado na Federação Cearense na Federação de Voleibol do Estado do Ceará, FEVESE, no último dia 13, como na live do dia de hoje. E, finalmente, agradecimentos ao presidente da Cobrave, o senhor professor George Kuroki, e ao presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, né, pelo brilhante trabalho feito nos materiais que serão apresentados na noite de hoje. Declaro a todos uma ótima noite, divirtam-se, curtam muito essa live e desejo a todos os participantes, né, que procurem se divertir, curtir aí, que seja muito informativo, e em nome da Federação, declaro aberto. Obrigado, Alessandro. Obrigado pelas suas palavras de abertura. Bom, pessoal, agora a gente vai estar recebendo aqui os nossos convidados. Nós já temos aí online o Alexandre Alcântara, que é apontador da FEVESE, o Deusdete Júnior, árbitro FEVESE também, o Thiago Nascimento, árbitro nacional também da FEVESE, e outras pessoas assistindo. Vão compartilhando a live, vão comentando, e quem tiver alguma pergunta a fazer, pode comentar, a gente vai analisar e vai estar lançando a pergunta aqui na nossa live. E agora, pessoal, a gente vai receber os nossos convidados, né? Vou começar aqui com a Vânia. A Vânia já está ao vivo. A Vânia... Boa noite. Boa noite, Vânia. Seja bem-vinda. A Vânia é apontadora nacional especial. E aí, essa categoria nacional especial, a gente vai falar sobre ela. Algumas pessoas podem estar perguntando porque é novidade
no mundo do voleibol brasileiro, e ela é da Federação Mineira de Voleibol, e eu reitero os agradecimentos que o Alessandro fez a toda a Federação Mineira por estar com a Vânia representando nessa live. A gente está recebendo agora também o Valfran Braga, ele é árbitro nacional de voleibol da Federação Amazonense e também ele é membro da Cobrave da região norte. Seja bem-vindo, Valfran. E de antemão a FEVES já agradece à Federação Amazonense pela representação. Boa noite, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar esses momentos aqui com todos. Espero que a gente possa levar um pouco mais do conhecimento desse nosso trabalho a todos que estiverem online aí com a gente. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente está recebendo também aqui a Tânia de Camargo, ela é apontadora nacional da Federação Paulista de Voleibol, e a gente agradece em nome da FEVESP pela disponibilidade, né? Nós estamos aqui reunidos, nós somos 4 federações de voleibol, a FEVESP está realizando essa live, a Federação Paulista representada pela Tânia, a Federação Mineira representada pela Vânia, e a Federação Amazonense representada pelo membro Cobrave, Valfran Braga, e a gente vai começar as nossas perguntas, tá bom? Pedro Lopes também está online, Silvana Souza, Thiago Nascimento, dando boa noite. A gente também saúda vocês com boa noite e sejam todos bem-vindos. Então, a gente vai apresentar a dinâmica que vai ser essa live. Ela tem duração de 1 hora, tá? E a gente vai tentar tornar esse momento mais proveitoso possível para o nosso voleibol do Ceará e do Brasil. Vocês vêm realizando um grande trabalho de formação de profissionais da arbitragem, que são responsáveis pelo dia de preenchimento de súmula e a grande novidade do Brasil, que é o livro de casos de súmula. Recentemente, vocês estiveram realizando esse trabalho formativo na FEVESP. E aí, a gente vai colocar aqui ela, né? Por que a nossa federação, a Casa FEVESP, ela foi a primeira a ser agraciada com o processo formativo de arbitragem, né, do trabalho de apontador e resultado. E aí, vocês estão em 3, e aí quem se sente mais confortável para responder na pergunta, é só ligar o microfone e responder. Aninha? Bom, vamos lá. Boa noite. Obrigado aí pela oportunidade de novo e por reunir o trio aqui numa possibilidade de poder se comunicar sobre o nosso trabalho. Então, na verdade, o processo foi circunstancial, de comunicação e conveniência também. Circunstancial, porque vieram 2 convites, aí resolvemos atender quem fez o primeiro contato, no caso, o Alessandro. De comunicação, porque primeiro pedimos um prazo para finalizar os documentos. Quando nós retornamos o contato para fecharmos as datas, nós perguntamos algumas coisas sobre o grupo que estaria presente. Aí nós tivemos as informações de que o pessoal já estava com guia de preenchimento de súmula estudado. Aí, como no nosso trabalho nós meio que amarramos o guia de preenchimento ao livro de casos, nós concluímos que o livro de casos seria um grande diferencial para a nossa apresentação. E automaticamente seria conveniente para que nós lançássemos a novidade e começássemos a divulgar o trabalho. Mas e aí? Ainda não estava publicado. O que nós fizemos? Corremos atrás do Kuroki, conversamos com ele e pedimos a autorização para divulgar o trabalho antes da publicação. Por coincidência, ou que tudo deu certo, logo que nós terminamos o trabalho com a federação de vocês, foi publicado todo o material. Então, tudo que nós falamos agora é de verdade. Obrigado, Tânia. E aí a gente também, aqui tem mais perguntas, pessoal aí que for mandando pergunta, pode colocar aí no chat do Facebook, a gente vai tentar responder, os nossos convidados vão tentar responder todas as perguntas possíveis. Neto Show também está assistindo, Silvana Souza, só não esquece de tá compartilhando a live, tá bom? A FEVESP hoje é dentro do... Ednilson. Oi. Ednilson, só complementando o que a Tânia falou,
Na verdade, né, foi a FEVESC que nos adotou primeiro. A gente já estava engatilhada nos nossos trabalhos, e aí recebemos o convite da FEVESC. Sim, foi muito interessante para a gente estar participando da sala de vocês na semana passada e da live de hoje, porque foi um momento que a gente estava concretizando os nossos trabalhos aqui, tanto do guia, que foi atualizado, quanto do livro de casos. E a gente estava vindo de 2 lives, que foi uma aqui na Federação Mineira e outra na Federação Paulista, em que tinham surgido muitas dúvidas e a gente estava tentando respostas para essas dúvidas. Foi até nisso que surgiu o livro de casos. Então, assim, o convite da FEVESC foi, assim, num momento, assim, muito oportuno, porque a gente pôde colocar em prática tudo aquilo que a gente já estava estudando. Então, na verdade, foi tudo encaixado. Então, foi um momento muito, muito interessante para a gente também, que a gente também pôde estar aprendendo um pouco mais. E com as perguntas de vocês aí, com o interesse do pessoal, assim, foi um carinho muito grande que a gente recebeu por parte da FEVESC. Viu, Diniz? Então, assim, tem uma outra situação que é um pouco de coincidência, realmente, como a Tânia falou, mas, na verdade, quando elas falaram comigo, e a gente tem um grupo permanente, essa comissão não se desfez, ela se mantém trabalhando o tempo todo, então eu corri com os documentos, porque nós estamos semanalmente reunindo a Cobrave. Então, todas as terças-feiras, usando uma plataforma dessa de comunicação virtual, os membros da Cobrave se reúnem. Nós só tínhamos uma reunião anual presencial, mas hoje a gente se reúne semanalmente através de uma plataforma online. E aí, como nós estávamos com esse trabalho de elaboração do livro de casos, buscando respostas para as dúvidas que surgiram quando da publicação do guia nessas lives que já foram citadas, aí eu corri em levar esses documentos para dentro da Cobrave, para que eles fossem lidos e aprovados pelos outros membros, e aí publicados e pudessem ser oficiais. Então, hoje, os documentos que estão sendo apresentados para vocês aqui, eles são documentos oficiais para todas as competições nacionais, não são documentos do Valfran, da Vânia ou da Tânia, são documentos do voleibol brasileiro. Beleza? Obrigado, Vânia, obrigado, Tânia, obrigado, Valfran. A gente tem aqui mais uma pergunta para vocês, e a gente fala tanto da FEVESC. Na FEVESC hoje, dentro do seu quadro de arbitragem, tanto árbitros quanto apontadores, ele trabalha com aprendizado contínuo dentro das diversas áreas, inclusive com a espécie de centro acadêmico do voleibol da FEVESC, que é coordenado pelo Alessandro. E aí, que estratégias vocês utilizam nas suas federações para esse aprendizado contínuo? E quais são as sugestões que vocês poderiam dar para a nossa federação e para as demais federações de voleibol para a continuidade desse modelo de aprendizagem? Vamos lá? Começo? Então, é assim, esse momento muito particular que o mundo está vivendo, ele acabou trazendo para nós outras oportunidades de nos relacionarmos de outras formas. Então, assim, a gente busca reunião constante, aí o grupo que está trabalhando essas estratégias, mas para levar para as nossas federações, a gente, além das tradicionais clínicas e reuniões presenciais para discutir esses documentos, a gente tem buscado também, hoje, as salas virtuais. Então, aqui na nossa federação, esses documentos foram muito bem recebidos, e nós temos também, semanalmente, não só para a questão da súmula, mas também para regras, para casos, discussão de vídeos, de lances que acontecem nas competições nacionais e internacionais. Nós buscamos aí nos reunir semanalmente numa sala dessas, numa plataforma virtual, para discutir. Então, hoje, alguém seria muito, como é que se diria, assim, desprezar esse tipo de ferramenta seria muito infantil. Então, hoje a gente está utilizando muito fortemente, aqui na nossa federação, essas plataformas para levar esses documentos e essas informações como maneira de aprendizagem. É isso.
Alguém pode Eu vou complementar, falar um pouquinho. pode ser compartilhada, tá bom? Tá, eu vou falar um pouquinho. Tânia, quer falar primeiro? Não, pode falar, Tânia. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui na Federação Mineira. Na verdade, o meu envolvimento aqui com esse processo de formação é recente. Começou em 2018, que o coordenador de arbitragem, Olair Lúcio, me convidou, juntamente com o Anderson Caçador, para a gente estar fazendo clínicas de atualização com os árbitros. E isso foi em agosto de 2018, e a gente fez todo esse trabalho em conjunto, a gente estudou, planejou, e fizemos várias reuniões com os árbitros, tanto os antigos quanto os recém-formados, e foi, assim, muito bacana. E aí eu comecei a ter gosto pela coisa, né? Eu achei muito interessante essa parte de formação. E coincidiu com o convite que eu recebi do Valfran para estar fazendo o guia de preenchimento de súmula, então foi tudo se encaixando. E nessa época, aqui na Federação Mineira, eu já era apontadora especial, porque eu acho que a Federação Mineira foi a primeira federação a criar essa categoria, então eu já era da categoria especial aqui na Federação Mineira. Então eu já era como uma referência para os apontadores aqui, o que auxiliou demais a minha essas clínicas e esse processo de estudo, né? E como o Valfran falou, o nosso processo aqui é o mesmo, reuniões pós-jogo, aquelas reuniões breves para discutir alguma coisa, grupos de WhatsApp, e essa ferramenta agora da videoconferência que eu acho que veio para ficar, não tem como mais fugir dela, então agora é uma coisa assim, sem volta. O processo de formação tem que ser por aí, tem que ser de forma contínua e sempre atualizando mesmo o quadro de arbitragem. A Tânia quer complementar? A gente pode passar para a próxima. Não, quero complementar assim, porque aqui na minha federação, quem tem, não deixa de ser um convite, uma propaganda, mas quem tem proporcionado uma grande oportunidade de atualizações e aprendizados para o quadro de árbitros é o Dalmir, junto com o Rafael Lino, em parceria com o Douglas, que eles têm impulsionado através das lives estão destrinchando todos os documentos. Eles estão fazendo no momento o casebook, depois vão fazer o guia de arbitragem, depois vão fazer o livro de casos de súmula, ou seja, eles estão repassando todos os materiais que estão disponibilizados na CBV através das lives. Além disso, a gente também faz reuniões presenciais, quando possíveis. Os grupos sérios de WhatsApp deveria funcionar um pouquinho mais, né? Porque ele tem que ser um pouquinho mais profissionalizado, entre aspas, né, pelos líderes, para não entrar outros assuntos o que nós chamamos também de profissionais, entre aspas. As reuniões pós-jogo a gente faz constantemente, e tem um pequeno detalhe aí que poderia ser melhorado em qualquer competição, para quem cedia a competição, sejamos nós de São Paulo, Minas, ou qualquer outro lugar, que para a competição existem as reuniões. E deveria acontecer pós-competições um levantamento de todos os pontos importantes, quer seja de atualização, de informação, para que elas fossem repassadas também para as outras federações, embora não tivessem feito as competições. Então, é esse o complemento. Obrigado, Tânia. Então, é importante fazer pelo que eu entendi, é muito importante você fazer um preparativo, um trabalho formativo, antes, durante e também após a competição, fazer um processo de avaliação do quadro de arbitragem da equipe para buscar sempre o melhor trabalho profissional para o serviço de arbitragem que é ofertado para aquela competição. Muito bom. Eu recebi uma pergunta aqui de uma apontadora aqui da FEVERS, a dona Nádia, e ela fala, como a gente trabalha aqui no Ceará, a gente tem pouquíssimas oportunidades para estar trabalhando com apontador assistente, né, que é a função de controlador de líbero, e a gente tem aqui uma pergunta que foi enviada aqui para o nosso WhatsApp. Sobre o apontador assistente, né, ela quer saber o que deve fazer o apontador assistente
quando o líbero, no retorno do pedido de tempo, deveria estar fora da quadra, no entanto, ele volta e está dentro da quadra. Ok. Foi, né? Ou seja, ele não efetuou a troca. Uma troca irregular. Isso. Posso responder? Pode. Pode. Caiu minha conexão. Na verdade, a troca de líbero, ela tem que ser reconhecida, né? Então, mesmo que haja a troca de líbero nesse intervalo em que houve um tempo, né, na volta, tem que haver essa troca formalizada, ou seja, o líbero ele tem que voltar para a posição inicial dele, ou seja, se ele estava dentro da quadra, a troca tem que ser formalizada com o jogador que vai entrar. Então, isso tem que ser feito em todas as trocas, tem que ser formalizado. Ok, alguém quer complementar? O Alessandro, ele quer fazer aqui um comentário, eu vou colocar o Alessandro aqui no ar com a gente. E a gente falou muito desse processo formativo, e aí a FEVEST, ela vem realizando esse trabalho de formação com salas de aula e ambientes virtuais, e aí o Alessandro vai falar um pouquinho dessa questão de ambientes virtuais de aprendizagem. Hoje, as seleções da federação, os técnicos têm utilizado as salas virtuais e outras plataformas para dar continuidade ao trabalho junto aos seus atletas e às equipes, mantendo elas aptas para as competições assim que a CBV tome reinício dessas atividades, né? Então, isso já é um trabalho que a federação está fazendo. Nós estamos tentando inserir cada vez mais as tecnologias, utilizando o máximo possível para a gente poder fazer o trabalho melhor. Assim como o departamento de arbitragem, através do seu diretor Fábio Alencar, também tem criado as salas, tanto para as reuniões virtuais, como para alguns trabalhos de acompanhamento e de aprendizado contínuo, como quiz e outras ferramentas assim. Bacana. Ok, obrigado, Alessandro. A gente tem aí mais uma pergunta. Aqui o Valfran de volta. A gente tem aqui tudo ok, né? A gente tem mais aqui uma pergunta sobre ainda essa questão de apontador, das categorias, né, dos apontadores. Para quem está assistindo a live e conhece pouco essa questão, dentro do regulamento da Cobrave para árbitros, existem as categorias regional, aspirante nacional e internacional. Para os apontadores, não existe a categoria internacional. Porém, foi criada, né, recentemente uma categoria de apontador especial. Como é que vocês veem essa questão? Se seria uma valorização do trabalho do apontador e quais são hoje os requisitos necessários para os apontadores estarem ascendendo a essa categoria? Primeiro, deixa eu colocar como chegou nessa. Eu acho que... Valfran, tá me ouvindo? Acho que caiu. Eu acho que caiu aí a conexão dele. Voltei. Então, vamos lá, voltando. É assim, nós estávamos vindo logo no período pós-Olimpíada, e aí os membros Cobrave discutiram e entenderam que nós deveríamos ter uma categoria acima para as apontadoras, já que não existia uma categoria para internacionais, e também como o regulamento da 5B não tem essa categoria para apontadores, nós reunimos, discutimos, por conta disso que a Vânia já falou, que a Federação Mineira já tinha essa categoria de especial, nós resolvemos criar a categoria de especial, isso lá em 2018 ainda, fomos discutindo internamente, até que no final do ano passado
nós decidimos que essa categoria seria criada. Tá? E agora, este ano, ela foi regulamentada, definidos os critérios de acesso e já está compondo o novo regulamento da Cobrave. Então, hoje, já existe essa categoria. Nós temos aqui a Vânia e a Tânia. A Vânia passou a fazer parte dessa categoria. A Tânia ainda não, mas creio que a gente ainda vai ter o prazer de tê-la lá com a gente, nessa categoria. Mas, assim, foi uma decisão interna dos membros da Cobrave de criar uma categoria para que nós tivéssemos um diferencial também para as apontadoras. Para as competições maiores, essas apontadoras estariam mais, apontadores em geral, estariam mais aptos a serem escalados para as competições maiores. Foi essa a intenção de criar uma categoria especial. Zaninha, Taninha? Bom, eu vou dar sequência, porque a Vânia já vai falar com um pouquinho mais de propriedade a respeito do regulamento, dos requisitos do regulamento, e eu vou falar um pouquinho dessa parte, porque eu me sinto até, sei lá, depois de... Eu tenho 27 anos de competições internacionais, 10 World League, não vem ao caso, mas são competições internacionais. Então, onde eu quero chegar não é me promover com essas competições, não. É falar que realmente tem valorização essa categoria, sem dúvida. Hoje é a maior categoria a nível nacional, demorou para acontecer. É um legado que as meninas tiveram a oportunidade de falar e brigar para que isso viesse a acontecer e vão deixar para as próximas gerações. No nosso regulamento tem os requisitos para essa promoção, só que eu tenho um pouquinho mais, não é crítica, pelo contrário, eu respeito muito o que foi decidido, eu acho que cada um sabe o caminho que toma, mas eu acho que tem sugestões, porque o apontador em si, além de tudo que tem no regulamento, ele tem que ter competência, ele tem que ter estudo e conhecimento das funções, ele tem que se adaptar às diferentes formas de trabalho para cada situação. Quando eu digo diferentes formas, a gente às vezes chega na competição e não sabe se vai usar uma súmula eletrônica, se é uma súmula eletrônica e um de papel, se são duas súmulas eletrônicas, se vai usar folha de controle de líbero. Então, a gente se adapta em todas as situações. A necessidade da língua inglesa, principalmente com a introdução do desafio. E, para essas promoções, eu acho que falta um pouquinho mais de carinho para experiências em jogos internacionais. E, assim, cabe minha opinião, como eu falei, respeitando os critérios adotados, só que todas que trabalham em competições internacionais, a gente passa por alguns sofrimentos, entre aspas, muito grande, pelo próprio vácuo que tem entre a nossa maior entidade, que é a CBV, até a chegada nos jogos internacionais, que é a utilização da súmula eletrônica. Então, a gente não tem, quando eu digo a gente, assim, incluindo todas que nunca fizeram, não existe a praticidade da súmula eletrônica para depois chegar num grande evento. E eu tenho como exemplo, assim, muito recente, que foi a Liga das Nações, quando eu e a minha companheira, a Silmara, todos conhecem talvez, chegamos na competição e nós perguntamos como seria essa forma de trabalho. Se seriam duas súmulas eletrônicas, se seria uma eletrônica e uma manual, e ninguém sabia responder. O que aconteceu? Nós decidimos por duas súmulas eletrônicas e ficou valendo para o evento. Ou seja, isso não é normal. A FIVB tem que vir com o direcionamento para o nosso trabalho, ela tem que expressar aquilo que nós devemos efetuar, e não acontecer como vem acontecendo nas últimas competições. Eu falei assim, por mim, porque a Vânia pode falar um pouquinho mais do sofrimento que elas passaram nas Olimpíadas, nesse sentido, e no paralelo, enquanto a Vânia estava nas Olimpíadas, eu estava nas Paralimpíadas, sofrendo as mesmas situações de implantação da súmula eletrônica, um pessoal que na época não conhecia, e nós fomos trabalhando com dureza.
Então eu falo, faltou um pouquinho de pitada para chegar nessa categoria depois de ter passado por experiências internacionais. É esse o meu recado. Então, vamos obrigado, lá, né? obrigado. Complementando o que a Vânia, Tânia só falou. te cortando um pouquinho para você complementar. A gente tem só uma pergunta, eu acho que você pode encaixar para responder, né? A Silvana Souza, ela está perguntando quais são os critérios, né, para essa promoção, e aí você faz a sua resposta. Sim. Eu vou contar aqui brevemente, rapidinho, como é que surgiu a ideia da criação dessa categoria da apontadora. Eu acho que está travando um pouquinho a câmera da Vânia. Vamos aguardar um pouquinho. E enquanto a gente aguarda estabelecer a conexão de internet, a gente tem uns comentários. Pedro Lopes está achando a gente, o Neto Shoa, Ana Lúcia Moura, Juscelene Vasconcelos, Alexandre da Silva Girão. E eu acho que está travada ainda a... Vamos tentar colocar aqui a Vânia de novo. Vânia, tá ok? Vânia? Edmilson, tá me ouvindo? Agora tô. Pronto, eu vou te colocar agora em destaque para você falar. Acho que foi um pequeno erro de conexão. Aí você complementa, tá bom? Edmilson, tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Pode fazer a sua fala, tá bom? O áudio tá ok agora. Oi. Ednilson? Oi, Vânia, tô te ouvindo. O teu áudio tá ok. Tá me ouvindo, Vânia? O teu áudio tá todo ok. Eu tô conseguindo te ouvir daqui. Ednilson, tá me ouvindo? Tá, ok. Eu acho que eu não estou ouvindo o som aqui. Posso continuar, então? Tá, ok. Falando sobre a questão da categoria especial, só a gente contar como é que aconteceu essa questão, como é que levantou a ideia de se criar a categoria. A gente foi convidada para o evento teste no Rio de Janeiro em 2015, evento teste para a Olimpíada. E a gente recebeu somente um texto da Federação Internacional falando o que ia acontecer. Íamos trabalhar com a súmula eletrônica, com os tablets, com o lead score, que seria o placar eletrônico, tudo da súmula já ia para o placar, as substituições, seria tudo via tablet. E a gente não teve preparação nenhuma para isso. Eu acho que nem a CBV tinha preparação para isso. E nós chegamos lá no Rio de Janeiro e a Federação Internacional simplesmente jogou aquilo por cima da gente para a gente fazer uma fase final de uma Liga Mundial. E a sorte é que veio a empresa, a Data Project, para poder fazer o evento, e também os apontadores que foram, dos 6 apontadores que foram para esse evento teste, 5 tinham fluência em inglês e 4 já tinham habilidade com a súmula eletrônica. Então, foi o que ajudou a gente a desenvolver o evento teste, porque aí todos os problemas que iam acontecendo, a gente já se dirigia aos árbitros, a gente já se dirigia ao pessoal técnico da Data Project, e a gente ia resolvendo os problemas à medida que dava. Só que
foi assim, tudo corrido. Os técnicos não sabiam de nada, os técnicos foram avisados que tinham que usar os tablets no congresso técnico, ou seja, um dia antes. Foi aquela correria. Então, a gente se reuniu com o Carlão estava lá, que era o presidente da Colbrave, e a gente começou a traçar estratégias, porque pelo presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Internacional que estava presente, o Hassan, aquilo seria uma metodologia que seria usada daí para frente pela Federação Internacional, nos jogos internacionais. Aí a gente chegou para o Carlão e falou assim, Carlão, não tem condições, a gente precisa preparar as apontadoras nacionais para estar atuando nesse tipo de competição. Os apontadores não podem chegar numa competição e simplesmente, assim, a toque de caixa, terem que aprender em cima da hora o que tem que ser feito. Então, a partir daí surgiu esse interesse de criar a categoria especial, que seria, no momento, a gente cogitou de ser internacional, mas depois passou a ser especial, para a gente preparar as apontadoras para esse tipo de evento. E isso já foi amadurecendo no ano seguinte, no Grand Prix também, que foi um evento anterior à Olimpíada. A gente voltou a cogitar essa possibilidade, a gente se reuniu com o Carlão de novo, porque aí estava presente nesse evento o Hassan estava presente de novo, a gente perguntou para ele se tinha essa possibilidade de criar essa categoria internacional, ele falou assim, vários países já criaram, Estados Unidos já tem, Japão já tem, e a gente está incentivando os países a criar essa categoria de apontadores que sejam especializados a trabalhar nos jogos internacionais, porque daqui para frente vai ser tudo na base da tecnologia, e o inglês, para isso, ele é fundamental. Não tem como você trabalhar num jogo desse sem ter fluência em inglês. Só que daí, depois da Olimpíada, o Carlão saiu, o Kroc entrou, aí a ideia ficou parada e só foi resgatada pelos membros da Colbrave agora, em 2018, com um novo regulamento. Então, assim, foi uma ideia que surgiu no aperto, né? A gente teve que fazer um evento inteiro, assim, uma clínica, assim, às pressas, para poder aprender tudo, mas foi aí que surgiu a ideia da criação da categoria. E a ideia é essa, a ideia é preparar os apontadores para os eventos internacionais, porque os eventos internacionais exigem uma habilidade diferente, que é o trato com a tecnologia e a fluência do inglês. Isso é imprescindível, né? E respondendo à pergunta, né, os critérios para promoção para a categoria especial nacional agora, ter no mínimo 2 anos, estar no mínimo 2 anos já atuando na categoria nacional, ser aprovada em competição com prova teórica específica, ou seja, né, o apontador agora vai ter que fazer prova se ele quiser ser promovido à categoria especial nacional, e ter fluência no inglês, ter domínio da língua inglesa. Esses são os requisitos para você ser promovido à categoria especial nacional. Bom, acho que é isso. Ô, Vânia, agora eu mesmo tenho uma pergunta. Você falou uma coisa muito interessante, que é da questão das provas, né? Essa prova que é preciso ser feita, acredito também tem os 2 anos que você falou de categoria nacional, descendo, né, do regional para ser promovido para aspirante, para ser promovido para nacional. Houve alguma mudança no critério de aspirante para nacional também vai precisar fazer prova? Ou esses requisitos são só da categoria nacional para especial? E também por que a nomenclatura especial e não internacional, como é com o árbitro? Nacional. Sem som, perdão. Então, vamos lá, Denilson, eu vou responder. Primeiro, por que nacional? Porque a ideia era preparar uma categoria de apontadores para trabalhar no território nacional com competições internacionais. A nomenclatura internacional
ela é uma exclusividade da FIVB para gerar uma expectativa de nomeações em escalas internacionais. Então, nós nos preocupamos em trabalhar uma categoria nacional preparada para atuar em competições de grande porte internacionais, como a Vânia falou. Então, foi essa a ideia de trabalhar essa nomenclatura especial, para não gerar aos apontadores uma expectativa de viagens e escalas internacionais fora do país. Tá bom? Ok, obrigado. A gente tem aqui mais... A gente tem mais uma pergunta para vocês, certo? A FEVESE, ela... Sim. Okay. Eu acho que faltou uma pergunta de Nilton. A gente tem mais... As promoções dos apontadores até a categoria nacional, elas permanecem do mesmo jeito que foram. Tá bom? Houve apenas a inclusão da categoria e os critérios de ascensão são diferentes dos critérios de ascensão nas outras categorias. Ok, obrigado. A gente tem aqui mais uma pergunta. A FEVESE, ela sempre tem uma grande preocupação com que as atualizações de regras elas cheguem o mais rápido possível ao quadro de arbitragem, buscando sempre uma padronização nesse trabalho. Como é que esse processo de padronização, né, tanto do trabalho do árbitro quanto do apontador, ele pode ser feito de forma mais objetiva, mais rápida, com essas formações acontecendo em âmbito nacional? Quem quer responder? Posso responder? Posso começar, depois vocês me complementam. Aí um passo para o outro. Primeiro, assim que surge algo novo, ela não pode se aguardar muito tempo para que seja transmitida a informação. Alguém tem que ser um intermediário dessa informação. Vou até dar um exemplo nosso. Graças a Deus, o pessoal aí conseguiu colocar ordem no site da CBV. Ela estava uma bagunça. O pessoal ia lá e não conseguia achar as informações. Tanto que quando nós fizemos o nosso trabalho em 2018, ocorreram tantos senões que demorou acho que uns 3 meses para acontecer a publicação. E depois, na segunda atualização, deixou de acontecer a publicação de um documento lá do PowerPoint, se eu não me engano, e essa última foi muito, entre aspas, fácil, né? Talvez até pelo trabalho do Wolfram diretamente, e também pelo grupo que resolveu colocar ordem naquele site da federação. Então, lá é um caminho, né, de informações. Aí nós temos as referências em vários estados dos árbitros internacionais. Esses são os outros caminhos. E aí, pelo Brasil, eu já não consigo mensurar o que é feito, né, porque se a federação não aparecer, não sinalizar de alguma forma, seja por live, por eventos, ela passa batida, e às vezes ela faz um baita de um trabalho. Por exemplo, hoje eu tenho uma noção do que faz a Federação Mineira, porque está em evidência nas competições, pelo trabalho realizado, pelo pessoal que divulga. O Wolfram, quando fala do que faz no trabalho dele de coordenador, e recentemente eu tive esse contato com a Federação Cearense, né, que me foi uma grata surpresa, porque é como eu falo, as informações não chegam, as informações são fechadas, as divulgações são perdidas, então a gente não tem conhecimento de quanta coisa boa existe ao nosso redor. A gente se prende no mundo das nossas federações. É isso. Falando um pouquinho sobre isso aí, a gente vê que essa questão de treinamento e de atualização da arbitragem a nível nacional é um grande desafio. A gente sabe disso por causa do tamanho do Brasil. É um país continental.
Então, essa formação, ela acontece realmente de forma fragmentada dentro de cada federação. Cada federação tem as suas estratégias para poder estar fazendo essa formação dos seus árbitros. Só que, como a Tânia falou bem, a gente precisa de uns parâmetros, né? A gente precisa dos documentos oficiais que são promovidos pela Cobrave, a gente precisa das referências, que são os árbitros internacionais. Agora tem também a nossa comissão aqui, que é a do guia de preenchimento de súmula também, que pode ser uma referência para quem precisar de alguma sugestão, tiver alguma dúvida, a gente pode estar utilizando. Então, essa formação ela realmente é fragmentada e é de acordo com as estratégias de cada federação. E o que a gente vê em âmbito nacional, que está funcionando, né, bastante, são essas videoconferências, esses treinamentos online. Né? Quem diria que eu, Tânia e Valfran estaríamos fazendo hoje uma live com a Federação do Ceará? Né? Então, assim, é muito bacana isso. E é por aí, né? A gente tem que reunir forças e cada um contribuir de uma forma. A Cobrave, esses documentos hoje eles já são oficiais em todos os CBFs e CBI. Então, hoje, nós, a equipe da Cobrave, junto com os coordenadores de CBF, tem esse material na mão para que esse material seja distribuído aos árbitros escalados em CBFs e CBIs. E esse material ele é cobrado que a competição aconteça norteada por esses materiais. Uma outra estratégia que a Cobrave adotou foi essa que já a Tânia falou. Nós reorganizamos o link da Cobrave no site da CBV. Então, todos esses documentos estão disponíveis para download na página da Cobrave, dentro do site da CBV. Outra situação é que nós, membros de cada região, fomos orientados a criar grupos de discussões com os diretores de arbitragem de cada estado da sua região, para passar essas estratégias de formação da Cobrave para cada estado onde ele atua. Tá bom? Então, isso são as estratégias que a Cobrave vem trabalhando ultimamente, mais recentemente. Obrigado. Obrigado, Valfran. A gente tem aqui mais uma pergunta, tá? A gente tem uma pergunta aqui do Facebook. O Malba Tarran, ele é árbitro nacional aqui da FEVES, né, CBV. E ele está perguntando em que competições a Cobrave ela vai realizar as avaliações para a categoria especial. Tem alguém com cachorrinho aí. Aqui também tá do mesmo jeito. Os cachorrinhos, nossos animaizinhos de estimação. Mas tudo bem. Eu vou repetir a pergunta. Em que competições a Cobrave irá realizar as avaliações para a promoção à categoria especial? França, é com você. No primeiro momento, foi criado o quadro a partir de um critério que a Cobrave adotou, que seria avaliar os apontadores que estiveram presentes na Rio 2016 na modalidade de voleibol. Então, somente no voleibol, o grupo de apontadores que estava lá foram avaliados para ver quem estava apto a assumir essa categoria para a formação inicial do quadro. Então, nas competições normais pelo Brasil, isso a gente está formatando para que as avaliações comecem a acontecer periodicamente. Então, é possível que nós ainda não definimos, a partir de 2001 começam a sair as competições. Como a ideia da Cobrave é que todo o Brasil tenha a oportunidade, então, em todas as competições onde os árbitros de todas as federações vão estar presentes, nós vamos ter a possibilidade de fazer essas avaliações. Ainda está sendo formatado as novas avaliações.
Nós só avaliamos a formação do primeiro quadro a partir dos apontadores presentes na Rio 2016. Tão logo isso esteja definido, vai estar publicado no site da Cobrava. Obrigado, Wolfram. A gente tem aqui em comentários o Renato Diniz também está online, Marcelino Nascimento, Alexandre Alcântara, Marcos Borges. A gente vou aqui ler um comentário. Em nosso estado, além de excelentes árbitros, conseguimos um padrão da troca de informações sobre os padrões nacionais. Trocas constantes de experiências com os árbitros que são convidados às competições nacionais. Gostaria de fazer um breve comentário antes da gente passar aí para a próxima pergunta. É sobre a importância, né, que essa comissão formada por vocês três, que estão estudando, elaborando esse material do guia de preenchimento de súmula, essa novidade que é um livro de casos, que é um livro de casos específico para as questões envolvendo súmula, e da importância que isso tem para a padronização e para a profissionalização do nosso quadro de árbitros e apontadores a nível de Brasil. Nós temos excelentes apontadores no estado do Ceará, e que é uma premissa da FEVERS, né, durante a gestão do Alessandro enquanto diretor de arbitragem, e agora quanto à gestão do Fábio Alencar, é de valorização mesmo do trabalho dos apontadores, né? Aqui no Ceará, um árbitro só faz súmula quando realmente não tem um apontador para uma escala, por exemplo, dependendo do jogo, quando acontece algum problema, e não a escala. Então, no estado do Ceará, uma valorização muito, muito boa, muito bacana em relação ao trabalho e formação dos nossos apontadores e apontadoras, e é muito importante esse trabalho que vem sendo feito, e esse trabalho também que vem sendo feito por vocês, formando essa comissão de elaboração desses materiais de arbitragem, né? A gente tem aqui mais uma pergunta. A pandemia, né, do Covid-19, ela traz uma série de adaptações à rotina de cada pessoa, independente de eixo social, né? E aí, no tocante ao processo de ensino-aprendizagem, porque a arbitragem também ela é um processo de ensino de aprendizagem, as tecnologias que são usadas na educação, né, na educação formal, elas estão sendo uma grande aliada nesse processo de desenvolvimento do trabalho de arbitragem. E aí, como é que vocês veem esse momento, né, da pandemia, do isolamento social, para uma divulgação maior desse novo modelo de ensino-aprendizagem? Como é que vocês veem a aprendizagem de arbitragem nesse momento de pandemia que a gente está vivendo? Eu vou dar o chute inicial, meu último chute inicial. Então, além do tempo que a pandemia acabou oferecendo para todo mundo, ela veio trazer um novo modelo de comunicação, aproximação, facilidade. Ela só não pode oferecer acomodação. Então, a partir daí, não se deve ignorar a sua utilidade e também não pode radicalizar o seu uso. Ou seja, o trabalho presencial é essencial e um vai complementar o outro. Cada líder, né, cada diretor de arbitragem, não sei como vocês querem que dê, terá que achar a melhor receita para o seu povo internamente. E aí sim, entre os líderes de cada estado, ou representante de cada estado, não vai ter mais distância. Então, essa é a maior coisa positiva desse trabalho. E aí vocês dão sequência. Deixa eu só falar, antes de responder essa pergunta, Ednilson, sobre o comentário que você fez sobre a questão da formação dos apontadores e apontadoras aí do estado do Ceará. A gente tem comentado esse trabalho que a gente fez aqui de elaboração do guia de preenchimento de súmula e agora do grupo de casos, ele deu uma visibilidade maior para o trabalho do apontador, que às vezes as pessoas pensam assim, mas é tão fácil, né, fazer súmula, é só ficar sentadinho lá e transcrevendo tudo que as pessoas vão te falando. Não é bem por aí, o trabalho do apontador é bem mais complexo do que se imagina.
né? E para isso você tem que estudar regras, você tem que estudar livro de casos, você tem que estudar guia de arbitragem, você tem que estar se inteirando com todos os documentos. E hoje a gente não consegue ver mais um apontador que não tem essas qualidades, que não se interessa em estudar. Então, esse trabalho que a gente fez deu essa visibilidade, que o trabalho do apontador não é simplesmente transcrever para a súmula o que é dito para ele, não, ele tem que pensar e saber o que é que ele está escrevendo na súmula, né? E além de interagir com o primeiro e segundo ato nas questões do jogo. Então, isso é muito importante, isso é interessante que todas as pessoas tenham isso em mente. O trabalho de formação do apontador também ele é muito importante e imprescindível para que o jogo ocorra bem, para que tudo dê certo. Então, esse trabalho que a gente fez deu essa visibilidade do trabalho do apontador, que às vezes é um pouquinho esquecido, né? A gente até brinca aqui, né, e fala assim, né, por que nos jogos da Superliga, por exemplo, não tem alcoteste para o apontador, só tem para o primeiro e segundo arco juízo de linha? Será que o trabalho do apontador é assim tão de qualquer jeito, que ele pode ir até beber umas antes de ir para o jogo, que não tem problema? E assim, é um tratamento diferenciado, e a gente não vê por quê, porque o trabalho do apontador também é imprescindível, né? E a gente vê isso que nos jogos internacionais que a gente participa, tem alcoteste para o apontador também faz alcoteste, né? Então, acho que essa visibilidade que apareceu para o trabalho do apontador é importantíssimo, e a dica que eu dou aqui é que o apontador tem que estudar, ele tem que estar inteirado das regras e das ações de jogo, então isso é importantíssimo, né? E quanto à relação à pergunta, eu acho que a gente encaixou o útil, né, que seria a formação dos árbitros, com esse novo ambiente, que seria a ferramenta da tecnologia. E a gente aproveitou um espaço meio que ocioso das pessoas para poder estar fazendo essa formação. Porque não é uma coisa boa você falar que você está de quarentena por causa de um vírus, mas você tem que aproveitar para poder usar o lado bom disso, não sei se tem lado bom, né, essa situação, mas para poder fazer alguma coisa útil e que produza alguma coisa. Eu acho que é por aí. E, de certa forma, foi utilizado de uma forma assim, bem intensa pela gente aqui. Eu falo que eu e a Tânia e o Valfran estamos trabalhando desde o início da quarentena, e não paramos até hoje. Então, a gente utilizou bastante esse período da quarentena. Então, acho que cabe cada um aproveitar da melhor forma. Obrigado, Vânia. A gente tem aqui mais uma pergunta, tá? E a gente já está nos aproximando aí do nosso finalzinho. A gente tem um comentário do Alexandre Alcântara, que ele é apontador aqui do nosso quadro da FEVES. Ele diz que o nível de casos vai enriquecer o nosso aprendizado, e o quadro de apontadores aproveitou que ia ser lançado as mudanças de diretrizes. Eles aproveitaram e criaram um grupo de estudos, né, para ficar ainda mais focados em tirar dúvidas dessas novas mudanças com o guia e com o casebook, né, o livro de casos de súmula. O Dalton César está dizendo que os apontadores são tão essenciais quanto todo o trabalho da equipe. E aqui a pergunta, a Silvana Souza, ela está perguntando: os cursos de formação de árbitros e apontadores, eles seguem um padrão colocado pela CBV, ou cada federação tem seu formato? E ela também está perguntando se as apontadoras, elas também participam ministrando esses cursos. Na última reunião da Cobrave, agora, terça-feira passada, nós discutimos exatamente esse tema. A formação da arbitragem de cada federação, hoje, pelo regulamento, ela é atribuição da federação. Mas a Cobrave, preocupada com isso, nós estamos trabalhando um formato para exigir nesses cursos de formação uma carga horária mínima e um conteúdo mínimo, tanto para a teoria quanto para a prática, mas com a liberdade da federação realizar.
E aí, assim, nós não temos nenhuma exigência formal de que o nosso material seja utilizado nesses cursos. Mas aí eu vou dar uma dica. Nos meus cursos aqui, eu não seria infantil de deixar de utilizar esse material, porque nós produzimos, inclusive, um PowerPoint para facilitar o trabalho de ministrar aulas sobre preenchimento de súmula. Então, oficialmente, a Cobrava está preocupada com isso, porque há uma diferença entre cada estado, cada federação fazia do seu jeito. Nós estamos estabelecendo um critério mínimo para a formação dos novos árbitros, inclusive exigindo que haja também a formação dos apontadores na mesma linha. É isso aí. Meninas. Vânia, Tânia, querem complementar, fiquem à vontade. Edmilson perguntou se nós participamos dessa formação. Nós vamos começar um curso agora, na próxima semana, aqui na Federação Mineira, de formação de novos árbitros, né? O curso de arbitragem. E eu vou estar ministrando a parte de súmula. A primeira parte vai ser online, começa na próxima segunda, e são 2 semanas de curso online, e está previsto para agosto, né? Se caso a pandemia permitir, a parte presencial. Então, assim, é a primeira vez que eu vou participar de um curso de arbitragem, que eu vou estar ministrando a parte de súmula. Tânia, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que só para finalizar, quando eu falei que existia um vácuo, né, entre a CBV e os Jogos Internacionais, eu gostaria que não existisse um vácuo entre o nosso trabalho e a aplicação do trabalho. Ou seja, que realmente tivesse cobrança para que fizesse valer o objetivo final, que é a padronização da súmula. Bom, pessoal, então nós estamos aí nos aproximando do final. Daqui a pouco o nosso diretor de arbitragem, Fábio Alencar, e o Alessandro, são as nossas referências em arbitragem aqui no estado do Ceará hoje, vão estar dando suas palavras de agradecimento. E aí eu gostaria que agora cada um de vocês falasse um pouco para a gente poder estar finalizando esse momento, tá? Uma fala livre, aberta, de como é que vocês se sentem fazendo esse trabalho que está sendo tão bem recebido, pelo menos foi muito bem recebido pela nossa federação. É um trabalho extremamente valoroso, que valoriza mais ainda o trabalho dos apontadores e das apontadoras. E eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem para a nossa federação e para todas as outras pessoas que estão assistindo e prestigiando nosso diálogo, o nosso bate-papo nesse momento. Posso começar? Oi? Posso começar? Pode. Vamos lá. Então, assim, primeiro eu fico muito feliz do convite, porque a minha federação de origem é a Federação Cearense. Toda a minha história na arbitragem começou aí. Meu curso de formação, minha primeira promoção, né? Então tudo começou aí até o dia que eu vim aqui para o Amazonas, voltei à minha terra natal, vim atuar para cá, e então fico muito feliz de poder ter contribuído aí com a minha federação de origem, né? É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo e essa oportunidade de divulgar esse material. Esse material deu muito trabalho para fazer, foram muitos meses de pesquisa, nada disso nasceu da cabeça de nenhum de nós três. Tem um material vasto de pesquisa, súmula eletrônica, vários manuais que tinham espalhados em todas as federações de preenchimento de súmula, esses materiais espalhados. Nós fomos pesquisando e compilando tudo, até que chegou no primeiro documento, que foi o guia de preenchimento. Quando o documento estava pronto, a comissão poderia ter se dissolvido. E nós decidimos manter o grupo ativo e permanentemente discutindo.
Porque nós entendemos que, assim como no jogo acontecem situações que não estão previstas na regra e que precisam ser atualizadas nos documentos oficiais, também no preenchimento dos fundos isso poderia acontecer. E aí nós mantivemos o grupo ativo, discutimos semanalmente, a gente está o tempo todo se falando, toda novidade que acontece num jogo meu ou da Vânia, a gente traz para o grupo para discutir e atualiza o documento. Então, de fato, a gente espera que esse documento possa ter o alcance que a gente quer que ele esteja, já está tendo, as competições nacionais já estão utilizando, e a gente espera ter contribuído com todas as federações nacionais na melhoria do trabalho dos apontadores com esses documentos que nós produzimos. Isso me deixa muito feliz. Eu recebi o convite da Cobrave, um desafio. Para mim foi um desafio. Na minha carreira, eu fiz muito pouca súmula, mas a minha função no grupo foi dar uma cara de árbitro para a súmula. E as meninas me ensinaram muito o preenchimento de súmula e eu pude passar para elas uma visão de quadra para o preenchimento de súmula. Então, a ideia, para finalizar, é essa, é que o apontador não seja visto apenas como alguém sentado na mesa, preenchendo um papel. Ele é parte integrante do grupo que está conduzindo a partida. Essa é a maior intenção do nosso documento. Obrigado. Taninha. Bom, eu vou dar assim, um feedback de como estou sentindo. Estou me sentindo satisfeita com a oportunidade que vocês me deram, com a possibilidade de a gente poder ensinar e aprender, como eu já disse, né, nas minhas lives. Se eu estou satisfeita, é porque vocês propiciaram essa oportunidade, e se vocês propiciaram essa oportunidade, eu só tenho que parabenizar a Federação Cearense por esse evento. Muito obrigada. Também eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, né, e pelo carinho com que vocês nos receberam aí na Federação do Ceará. Para a gente foi mais um momento também de aprendizagem, porque toda live que a gente faz, todo treinamento que a gente faz, aparece uma coisa nova, e aí vai lá o grupo se unir, vamos decidir o que é que tem que acontecer, o que a gente vai fazer nesse caso. E é muito bacana isso. E aproveitando para poder falar que, né, a gente pode estar utilizando essas ferramentas da tecnologia daqui para frente, que eu acho que elas vieram para ficar, não tem como a gente fugir disso mais. E agora vai ser uma constante na nossa vida, inclusive nos nossos trabalhos, né? A gente acredita até que a súmula também tem uma tendência muito grande a ser súmula eletrônica daqui a uns tempos, né? Não sei quando será, mas a tecnologia está chegando e a gente tem que estar aberta a ela. Então, assim, é somente agradecer a vocês pelo carinho e pela acolhida. Muito obrigada por tudo. A gente agradece aos nossos convidados, a Vânia, que é da Federação Mineira de Voleibol, a Tânia, da Federação Paulista, o Valfran, que é da Federação Amazonense e membro da Cobrave Região Norte. A gente está finalizando. A gente agradece mesmo, o Alessandro e o Fábio vão fazer esses agradecimentos em nome da FEVESE, e o sentimento mesmo é de gratidão e pela partilha, por esse momento de aprendizagem, esse momento de levar informação para todas as pessoas que desejam buscar essa informação desse esporte tão maravilhoso que todos nós nos dedicamos tanto e amamos tanto, que é o nosso voleibol. Desde já, muito obrigado, e o Alessandro e o Fábio vão fazer suas colaborações. Bem, boa noite a todos que estão vendo, né? Como diretor de arte da federação, eu quero agradecer a parceria das três federações nesse momento e dizer que foi um momento muito rico para nós, né? Nós estamos muito felizes de ter recebido esse prêmio, esse troféu, e pedir para que esse vínculo não se rompa aqui, que continue, que nós possamos continuar trabalhando juntos e, humildemente, a FEVESE, esse departamento de arbitragem, se coloca à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem de nós estaremos prontos para atender. Muito obrigado, boa noite.
Fabinho, no dia 13, esse trabalho que a gente está aqui comentando durante a live foi realizado dentro do Departamento de Arbitragem junto com o quadro de árbitros da Federação. Você podia falar um pouquinho do que foi esse trabalho e de qual foi o feedback dos árbitros quanto a esse trabalho realizado pela Federação? Sim. Com relação ao dia 13, nós tivemos um feedback muito bom. Né? A gente ouviu muitas conversas, muitos papos dos apontadores, dos árbitros, questionando, perguntando, valorizando esse trabalho. Como a Nilson bem falou, eu sempre fui um defensor dos apontadores, sempre. Né? Meu medo era que cada dia mais nós perdíamos apontadores por falta de trabalho. Cada vez mais eles eram deixados de lado, né? eram descartados. E hoje a gente ouve aí as meninas colocando a importância de ter um apontador também. Como é importante você ter um apontador que saiba fazer o seu trabalho. Eu sempre briguei por isso. Vocês sabem disso. Sempre briguei para que nós tivéssemos apontadores no quadro, no jogo, nas viagens, em todas as oportunidades. Então, esse trabalho só veio fortalecer nosso grupo de apontadores e deixar mais à vontade para estar incluindo esses oficiais nas nossas competições. Ok, isso é a plena verdade. O apontador, ele é um oficial de arbitragem. De formação, ele tem a mesma formação que um árbitro, primeiro, segundo, juiz de linha, qualquer que faz outra função. E, na verdade, ele é um oficial especialista dentro das atividades de arbitragem. Então, se a gente olhar por esse prisma, muito bem colocado pela Vânia, ele é até um árbitro com uma extensão a mais, porque além de todo o conhecimento de arbitragem que ele tem, ele ainda tem um conhecimento especializado no registro e o acompanhamento do documento legal da súmula, não só a súmula de jogo, mas também a de livro e as demais. Então, é muito importante esse papel, sem sombra de dúvida, tá certo? A federação agradece demais as federações, tanto mineira quanto paulista, através de seus presidentes e diretores de arbitragem, novamente nós agradecemos, a amazonense, tá certo? Um agradecimento todo especial ao o nosso presidente da Cobrave, né, pela liberação e autorização desse trabalho, desses profissionais junto à Federação do Estado do Ceará. Lembrando, como o Valfran bem colocou, que esse é um documento oficial do brasileiro, tá certo? E no compromisso acadêmico dos centros acadêmicos da federação, a gente apoia todo esse trabalho, a gente atualiza o nosso quadro, seja técnico, sejam atletas, sejam árbitros, né, dirigentes. Nós estamos sempre tentando fazer. Já fizemos seminários internacionais aqui, simpósios, e agora a gente, especificamente nesse caso, a gente está fazendo um trabalho voltado à arbitragem. Aproveitamos esse momento do ensejo do documento de atualização para os apontadores, mas também faremos isso para o quadro de arbitragem. E, Valfran, já deixo aqui no ar um pedido da federação para que a gente traga também as atualizações de súmula eletrônica aqui para o nosso quadro, tá? Tem um pedido aqui do nosso querido presidente e do seu diretor, tá certo? Então, muito obrigado a todos, parabéns ao excelente trabalho do Ednilson, que muito bem comandou aqui essa live e as entrevistas, parabéns, Ednilson, tá? O presidente está aqui dizendo como está feliz com o trabalho de todos, e é só agradecer e dizer que nós vamos continuar trabalhando, fomentando o voleibol, seja através de sua prestação de serviço com o seu quadro de arbitragem, mas também através dos seus projetos, como o projeto Nota 10, agora através da Lei de Incentivo ao Esporte, com o patrocínio da Enel, né? Ou seja, pelo seu projeto de praia e todos os demais que a gente vai estar fazendo. A gente recentemente conseguiu, durante 4 anos, fazer aqui a Supercopa, trouxemos etapas de praia, tanto o circuito brasileiro como o mundial e tudo, e a gente vai continuar nesse trabalho de fomentar e desenvolver o voleibol dentro do estado do Ceará. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos.
Obrigado, pessoal, todo mundo que assistiu, todo mundo que prestigiou a nossa live nesse momento. Agradecer aos nossos convidados, eu vou repetir de novo, a Vânia Magalhães, apontadora nacional especial da Federação Mineira, Tânia Camargo, da Federação Paulista, o Valfran Braga, árbitro nacional da Federação Amazonense e membro da Cobrava Região Norte, Alessandro Moreira, árbitro internacional de voleibol do Ceará, e o nosso diretor de arbitragem, Fábio Alencar. Em nome da FEVESE, agradecemos a todos pela presença, pela participação, pelas perguntas, pelo momento de aprendizado e até a nossa próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Obrigado a todos.